Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Sua vida tá boa? Estamos aqui fazendo essa aula através das redes sociais por conta da Covid-19, vocês estão ligados? Não se esqueçam, lavem as mãos, mantenham aí os cuidados. Depois que passar a Covid-19, a gente volta pro tete a tete de todo dia. Para quem perguntou do vídeo anterior, o nome dessa obra aqui é Um, Nenhum e 100 Mil, do Luigi Pirandello, um escritor italiano interessante, que, aliás, é o escritor que eu analisei no meu mestrado e estou analisando agora no doutorado, beleza? E no doutorado é essa obra aqui, Um, Nenhum e 100 Mil. Vale muito a pena a leitura. Mas não é disso que a gente vai falar. O que a gente estava falando, cara? A gente começou discutindo a coisa do realismo, do naturalismo, depois a gente passou pelo Essa de Queiroz, aí a gente falou um pouquinho do Racionais MCs e da Carolina Maria de Jesus. O que todos esses textos têm em comum? Todos esses textos têm em comum uma ideia de crítica social. Essas aulas todas falaram de crítica, irmão e irmã. Onde eu quero chegar com você agora? Cara, uma das coisas que a gente tem que discutir no Instituto Federal Campos do Jordão este ano, galera, é a construção de um texto dissertativo argumentativo. Beleza. O que essas obras todas sobre as quais a gente falou têm em comum? São obras de tese. Elas constroem uma tese que vai ser de um modo ou de outro discutida e depois a gente vai chegar a uma determinada conclusão. Então tem uma estrutura que é uma estrutura dissertativa argumentativa, isto é, analítica, então a dissertação porque tem essa coisa da análise, e argumentativa porque tem um posicionamento do sujeito. Então aquele que diz, ele tem uma posição em relação ao que está dizendo, ele não apenas expõe, porque a dissertação ela pode ser expositiva também, né? Mas ele não apenas expõe, ele se coloca em relação àquilo. E é aí que tá, bicho. É aí que tá. Quando a gente começa a falar de uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, primeira coisa que a gente precisa ter claro, em mente, assim, é que se é um texto dissertativo argumentativo, é um texto que, já falamos, analisa e expõe um ponto de vista, pelo menos, ok? Em relação a um determinado tema. Cara, para fazer isso, você vai ter que ter aquela estrutura básica de pelo menos um parágrafo de introdução. Tô falando pelo menos. Agora, para dissertação que vai ser cobrada no vestibular, cara, aí é um parágrafo mesmo. Um parágrafo de introdução, 2, 3 de argumentação e um parágrafo de conclusão. É aproximadamente isso. Tô falando no vestibular. Quando a gente for mais longe, né, eu tenho alunos também da graduação, alunos de cursos técnicos, então aí, quando a gente vai fazer uma dissertação nesse nível, aí é diferente, né? Aí a gente vai ter uma introdução ampliada, uma argumentação ampliada, uma conclusão ampliada, considerações finais e afins. Não é o caso. Vamos agora pensar no micro, entendeu? No micro a gente consegue compreender o macro. Beleza. Então, qual que é a questão? Qual que é o objetivo deste vídeo? O objetivo deste vídeo é que a gente discuta, então, já sabemos o que é a dissertação, já sabemos o que é a argumentação, que a gente discuta a introdução, mas a introdução a partir de um ponto fundamental, que é a tese, porque essa dissertação é dissertação argumentativa, tem que ter ponto de vista. Então, a primeira resposta que o meu aluno tá louco para descobrir, o que é a tese? Irmão, irmã, tese nada mais é do que uma frasezinha, uma oração, uma opinião curta sobre qualquer coisa. Então, imagina o seguinte, ó, eu vou dizer assim para vocês, essa é a minha tese, até deixei escrita aqui para não esquecer. A internet, se bem explorada, pode elevar o nível cultural das pessoas. Essa é a minha tese. Então, toda vez que você for escrever um texto, então tem que imaginar assim, ó, qual que é o contexto, qual que é o tema. No vestibular o tema é dado para você. O tema é dado. Vamos discutir a violência contra as mulheres na sociedade, a persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira. Esse é o tema. Beleza. Aí você precisa, cara, ter uma frasezinha que coloque a sua opinião. Minha opinião é a persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira é causada principalmente pela sociedade patriarcal dentro da qual a gente vive.
Beleza, essa é a minha tese. Ah, por que que o time de futebol pro qual você torce é o melhor? Ah, o time de futebol pro qual eu torço é o melhor porque o seu jogo é bonito e as vitórias são frequentes. Beleza, essa é a sua tese. Então uma tese nada mais é, cara, do que uma afirmação relativamente, né, estável e organizada, uma afirmaçãozinha, e que essa informação pode ter desenvolvimento. Porque pensa comigo. Vamos voltar na tese que eu construí com vocês. A internet, se bem explorada, pode elevar o nível cultural das pessoas. Pensa comigo. Não poderia alguém levantar a mão e falar, eu não concordo. Beleza, se essa pessoa pode dizer eu não concordo, é aí que vem a nossa possibilidade de desenvolver o texto dissertativo argumentativo. Porque se essa pessoa não concorda, é porque há a possibilidade de não concordar. Então a ideia é que você comprove ao longo do texto a validade da sua tese. É isso. Cara, olha que simples. É isso, é isso, é isso. É por isso que é interessante também, quando você construir a sua tese, você levar em consideração aquilo que a gente chama de ordem direta da frase. Sujeito, verbo, complemento, adjuntos. Por quê, cara? Porque aí o seu texto ele fica mais ou menos organizado e aí você consegue pensar com mais clareza também. Veja, uma coisa boba. Eu comi arroz ontem. Eu comi arroz ontem. O verbo é o comer. O verbo comer, para funcionar, para suas condições de existência serem completadas, ele precisa de alguém que coma, no caso eu, esse alguém é o sujeito, e de algo que seja comido, no caso o arroz. Isso é o objeto, isso é o complemento do verbo. E aí o que acontece? O ontem é a circunstância de tempo em que isso ocorreu, adjunto. Na ordem direta, eu comi arroz ontem, eu comi arroz hoje. Essa é a ordem em que melhor você consegue expressar as suas teses. No nosso caso, a internet, se bem explorada, pode elevar o nível cultural das pessoas. Quem é que pode elevar o nível cultural das pessoas? A internet. E a gente colocou o se bem explorada no meio, a gente separa por vírgulas. Poderia estar assim, ó. A internet pode elevar o nível cultural das pessoas, se bem explorada. Podia ser desse jeito. Beleza? Beleza. Entendi a tese. Quero construir a introdução. O que eu faço? Eu dou na introdução, pequenas dicas de como a gente vai levar essa introdução à frente, de como a gente vai desenvolver. Então, cara, eu gostaria que você pensasse assim, ó, tem dois modelos fundamentais de colocar uma tese. É o modelo da explicação e é o modelo da conclusão. Isto é, quando a tese, ela começa a sua introdução, o que vem depois são explicações dos motivos pelos quais ela está ali. Tudo isso na introdução. Depois na argumentação você vai desenvolver cada um dos pontos que você colocar. Pensa lá, modelo explicativo. A internet, se bem explorada, pode elevar o nível cultural das pessoas. Pois, então esse é o elemento conectivo. Pois, então vamos pensar, pensa na sua cabeça, você está organizando o seu texto. Pois, é preciso saber buscar informação na rede e ser capaz de avaliar sua qualidade. Pois, por meio da rede, é possível acessar uma imensa quantidade de conteúdos. Pois, a internet permite aos internautas do mundo todo compartilhar ideias. Beleza. Beleza. Então aí o que você tem? Você tem 3 ideias que você utiliza para explicar por que você pensou naquela tese. Legal. Qual seria a função então da argumentação? Não falei de 3 ideias? Depois você volta o vídeo e escuta cada uma. Aí você vai pegar a primeira ideia, que é preciso saber buscar informação na rede, ser capaz de avaliar sua qualidade. Você vai pensar, bom, se é preciso fazer isso, é porque não está sendo feito, ou se está sendo feito, está sendo mal feito. Então tem um problema aí. O argumento 1 vai ser discutir esse problema. Então, por que isso ocorre? Como isso ocorre? Me dá um exemplo, me traz um livro em que isso ocorre, me traz um trecho filosófico. Ah, você ouviu isso numa música, desenvolve essa música, para provar a sua tese. Então, o primeiro parágrafo argumentativo vai servir para isso. O segundo vai pegar o segundo elemento que eu falei. Por meio da rede é possível acessar uma imensa quantidade de conteúdos. Tá, legal. Isso faz com que eleve o nível cultural das pessoas? Ah, faz. Por quê? Exemplifica. Então, que tipo de conteúdo? Ah, mas não pode ter um contraponto? Pode. Essa é a ideia. Beleza? Beleza. A gente pode também, na introdução, colocar a tese no lado oposto. Então aí, ao invés de pensar no pois, você vai pensar no portanto. Cara, é a mesma coisa, só que oposto. Assim, ó. É preciso saber buscar informação na rede e ser capaz de avaliar sua qualidade. Portanto, a internet, se bem explorada,
pode elevar o nível cultural das pessoas. Então é a mesma coisa, só que agora a tese vem depois, é uma introdução em que a tese conclui a ideia. E não uma introdução como a anterior, que eu acho até mais interessante, em que a tese é explicada por ideias subsequentes. Beleza? Então, é um começo aí pra gente pensar. Depois, na sala de aula, a gente vai pensar melhor sobre isso. Mas eu acho que você já consegue entender. Pegue aí qualquer redaçãozinha de vestibular, qualquer proposta de redação de vestibular e pense nisso. Cara, qual que é a minha opinião sobre essa coisa? Putz, as pessoas podiam duvidar da minha opinião? Podiam. Minha opinião é a tese. A dúvida das pessoas é que vai me levar a pensar na explicação necessária e fundamental para a minha tese. Uma vez pensei nessas explicações, eu vou colocá-las em pequenas frases, lembra da ordem direta? Pequenas frases. Aí a argumentação vai ser eu explorando essas frasezinhas que eu coloquei como explicação da tese. E depois a conclusão vai ser retomar tudo isso, dar um fecho e talvez até uma solução para o problema criado e pensado. Beleza? Beleza. É isso, galera. E aí a gente espero que em breve a gente possa se reencontrar para trocar ideia. Para você que não tem aula comigo, manda aí suas dúvidas também, a gente vai trocando ideia, eu escrevo para ti. Um abraço, tudo de ótimo!